4 novas salas inauguradas em um só dia na Serra da Ibiapaba. Obra da subseção da Ibiapaba começa em março. O OAB Ceará promove 3ª edição da Corrida do Advogado. Conheça o PROMAD, o programa que vai modernizar a sua advocacia. As imagens que marcaram a semana você confere no quadro OAB em Foto. Tem ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico. Quatro salas dos advogados estão de portas abertas desde esta segunda-feira, dia 3, nos fóruns de Viçosa do Ceará, Ibiapina, São Benedito e Guaraciaba do Norte, dando mais condição de trabalho para os profissionais que atuam nas comarcas da Ibiapaba. Os equipamentos foram inaugurados nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro, seguindo a meta iniciada em 2010 de instalar núcleos de apoio aos advogados e seus jurisdicionados no interior. 3 das 4 salas inauguradas receberam o nome de profissionais pioneiros da advocacia particular da região. A jornada de inaugurações se iniciou no município de Viçosa do Ceará. A sala recebeu o nome de Germiniano de Pinho Pessoa. Nos sentimos muito honrados por essa homenagem grandiosa, eu digo assim, vinda da OAB e, digamos, também com o acordo, com a concordância de todos os advogados aqui da região, da cidade. A Sala dos Advogados do Fórum de Ibiapina recebeu o nome de Manuel Canuto de Oliveira. Achei muito bacana essa iniciativa da OAB homenagear os filhos da terra, né? E imortalizar assim de certa forma. Fiquei muito honrada. Minha mãe não pôde vir, mas também ficou muito satisfeita e agradecida. E esse espaço para os advogados é uma iniciativa muito útil, né? Por quanto os advogados são a classe mais importante da justiça, juntamente com os funcionários, né? Então, eu acho que foi uma iniciativa muito boa mesmo, em todos os sentidos. Em São Benedito, a homenagem se prestou ao advogado João Almir de Freitas Brandão. Muito feliz, João Almir era muito dedicado, era um advogado atuante, foi prefeito aqui de São Benedito, né? E é com muita honra que a gente recebe essa homenagem, né? E que essa sala possa ser de muita utilidade para os advogados aqui da região. No Fórum de Guaraciaba do Norte, a sala receberá um nome em outra oportunidade, de acordo com uma escolha a ser feita pela subseção da OAB de Tianguá. As salas têm, em média, 30 metros quadrados. Foram equipadas com mobiliário para receber o jurisdicionário e equipamentos de escritório, incluindo computadores ligados à internet, scanner e impressora. A ordem, ao inaugurar salas de apoio, ela presta 2 serviços bastante claros. O primeiro deles é o de estar presente no dia a dia do advogado. O advogado que precisa se deslocar ao fórum, o advogado que, ao necessitar de uma petição de urgência, ele ter estrutura para trabalhar. Também, nesse mesmo ato de inauguração, nós precisamos prestigiar a história da categoria, a história da Ordem dos Advogados do Brasil e daqueles homens e mulheres que a compõem. É isso que nós temos feito. Inaugurando na Serra da Ibiapaba 4 novas salas de apoio, nós também homenageamos colegas que, durante a vida, se dedicaram à advocacia e que, pelo percurso de tempo que passaram por aqui, com ética, com responsabilidade, contribuíram para fazer da OAB a maior trincheira cívica da advocacia. Essas inaugurações faz parte de um amplo projeto de valorização da advocacia interiorana. Hoje entregamos para a subseccional da Serra da Ibiapaba 4 salas. Sim, um dia, antes de tudo, festivo. Inclusive porque não foi apenas inauguração de salas, né? Houve a entrega de um terreno muito bem situado em Tianguá, numa área nobre de Tianguá, grande, com a dimensão de 30 metros de frente por 60 de comprimento, onde o presidente Valdetário se comprometeu que ainda no mês de março iniciará as obras da construção da nossa sede. Então isso fortalece a advocacia interiorana, une toda a advocacia cearense e respalda o nome do Dr. Valdetário Monteiro como um timoneiro, como um verdadeiro representante da nossa classe. Os tribunais de contas têm como função essencial realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e dos demais entes federativos, tanto da administração pública direta como indireta. A competência fiscalizadora dos tribunais de contas se refere à realização de auditorias e inspeções em entidades e órgãos da administração pública. E para conhecer um pouco mais sobre a atuação dos tribunais de contas, nós recebemos agora em nosso estúdio o conselheiro estadual da OAB Ceará, Dr. Andrei Aguiar. Dr. Andrei, é um prazer tê-lo conosco aqui novamente. O prazer é nosso, agradeço mais uma vez o convite, Everett, e mando meus melhores cumprimentos aos telespectadores que nos assistem. Dr. Andrei, o ministro Valmir Campelo, do Tribunal de Contas da União, esteve este ano aqui no estado de Ceará, em Fortaleza mais precisamente, vistoriando a obra do aeroporto Pinto Martins, aeroporto internacional, que está em atraso. Cerca de 25% da obra apenas está concluída. Neste caso, o que poderá ser feito pelo TCU? Bom, o TCU ainda está em processo de auditoria, que é uma fase inicial, pré-processual no Tribunal de Contas, onde ele passa a analisar os contratos públicos, qual o andamento que está, irão notificar agora as partes envolvidas, a Infraero, o consórcio construtor, para ouvir as justificativas dele. A partir da justificativa, o Tribunal de Contas ele decide se converte esse processo de auditoria numa tomada de contas especiais ou não. A tomada de conta especial é um tipo de processo existente no Tribunal de Contas, onde se apura um possível débito, quantificando esse montante e indicando a responsabilidade de cada um dos envolvidos. Essa é a finalidade específica da tomada de conta especial. Então ainda está em fase de auditoria. O ministro Valmir Campelo é o decano da casa, um ministro bastante experimentado, que certamente saberá conduzir com bastante lucidez esse processo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o papel, as atribuições dos tribunais de contas e os diferenciasse, porque existe tanto Tribunal de Contas no âmbito da União, como dos estados e dos municípios. Bom, o Tribunal de Contas ele tem sua atuação voltada para a fiscalização da verba pública. O Tribunal de Contas da União ele atua aonde estiver verba da União. E a atuação dele vai até o final da ponta, até onde o recurso chega. Da mesma forma, o Tribunal de Contas do Estado e o dos municípios. Um fiscaliza a verba estadual, o outro a verba municipal. A priori, existe uma gama imensa de órgãos, ministérios, sociedades de economia mista, administração pública indireta, autarquias, que utilizam verbas federais e que, por isso, são fiscalizadas pelo TCU. A atuação do Estado, do Tribunal de Contas do Estado, ela é um pouco mais restrita, pegando os convênios entre o Estado do Ceará e os municípios e a própria análise da prestação de contas anual do Estado. E o TCM, ele se responsabiliza, em regra, pela prestação de contas de todos os municípios do Estado. É, inclusive, uma figura não muito comum no país. Acho que somente 4 estados possuem o Tribunal de Contas dos municípios, porque, em regra, o Tribunal de Contas do Estado ele se responsabiliza por fazer essa análise na prestação de contas dos municípios. O Ceará é um deles, o estado do Ceará? Sim. O Ceará, nós temos o Tribunal de Contas dos municípios, bem presidido pelo conselheiro Francisco Aguiar. Na prática, como é que se inicia um processo nos tribunais de contas? Muito boa pergunta, Everett. O processo no Tribunal de Contas ele pode se iniciar de 3 maneiras. Através de uma denúncia de qualquer pessoa da sociedade, ou de representação de uma autoridade pública, ou através de processo de auditoria, que é a iniciativa própria do tribunal. Então, é de suma importância que a sociedade entenda que ela pode, em percebendo alguma irregularidade no gasto público, chegar ao Tribunal de Contas e denunciar qualquer abuso para que o tribunal averigue. Agora, mais importante do que isso, nós temos a consciência de que existem 3 tipos de controle. O controle dos tribunais de contas é o controle externo. Ele já é a última fase do controle. Nós temos ainda o controle social, que seria o mais importante, mas que passa pela educação da sociedade, porque é aquele onde eu, você, qualquer pessoa possa ir ao portal da transparência, examinar com o que as pessoas que a gente elegeu estão utilizando o recurso e que possa denunciar, que possa reivindicar. Essas manifestações do ano passado bem refletem esse controle social, que é de suma importância. Além dele, tem um controle interno,
que dentro de cada setor do Estado, lato sensu, você tem que ter a sua controladoria interna para apontar onde estão as falhas antes que elas aconteçam. É um trabalho preventivo de suma importância e que muito facilita um trabalho do controle externo, que são os tribunais de contas, que já seria o último dos controles. Restando falha a atuação dos outros dois, é que se chega ao controle externo para que tome medidas repressivas, em regra. Mas de que forma a população pode participar, acompanhando esses atos da administração e até mesmo fazendo denúncias? Existe algum setor em específico dentro desses tribunais de contas para receber essas demandas que advêm da população? Sim, sim. Qualquer pessoa ela pode se dirigir ao setor de protocolo do Tribunal de Contas, tanto do Estado, quanto do município, quanto o TCU. Eles possuem lá no protocolo ouvidoria e ainda assim a pessoa pode fazer um pequeno arrazoado denunciando o que ela está vendo de equivocado na utilização do recurso público e apresentar ao Tribunal de Contas. Agora, é importante que tenha um mínimo de substrato fático, você tenha alguma documentação para expor, para mostrar, porque senão a denúncia vai acabar ficando vazia, você entende? E não vai, obviamente, ser levada adiante. Então, esse mínimo cuidado nós temos que ter, até para não expor os administradores indevidamente. Doutor Andrei, o senhor defende a criação de uma escola de gestores. O senhor acredita que a falta dessa escola resulta em problemas administrativos e legais? Certíssimo. Muito se trabalha para se chegar à posição de gestor público. Você passa por um processo eletivo extremamente desgastante, extremamente longo, e quando se chega ao poder, a máquina governamental ela é extremamente complexa, nós temos um cabadal de legislação para você se adaptar e entender, e não existe uma preocupação da sociedade e do Estado como um todo em formar gestores. Nós temos procurado realizar seminários, realizar minicursos nesse sentido para preparar os gestores para administrar. Porque o que acontece na prática, Evelt, é que muitos desses processos que desagam nos tribunais de contas se referem a tecnias, a falta realmente de conhecimento de como gerir a máquina. O gestor muitas vezes ele está até bem intencionado, mas ele não sabe como fazer o que ele quer fazer, qual o procedimento correto que ele utiliza para chegar ao fim que ele almeja. Então é de suma importância que nós tenhamos a cultura e procuraremos oficializar essa escola de gestores. Antigamente, a faculdade da UFC, no curso de administração, ela tinha uma parte do curso que se referia à administração pública, que tratava desse treinamento e dessa capacitação de gestores. Hoje em dia não, o curso de administração é basicamente voltado para o setor privado. Então isso dificulta, isso prejudica sobremaneira o Estado, uma vez que não prepara os nossos gestores para a função para a qual eles foram eleitos. O senhor, na posição de conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Ceará, de que forma a OAB tem acompanhado e tem se preocupado com a aplicação dos recursos públicos aqui no Estado? Bom, foi criado o Observatório Nacional da Corrupção, do qual nós tínhamos participação, a OAB Ceará participou. Foi criado ainda nessa gestão, no ano passado, a Comissão de Transparência e Controle do Gasto Público, justamente voltando os olhos da OAB para essa atuação do gestor público. É de suma importância que nós passemos a dar uma contribuição para a sociedade ainda maior do que a gente vem dando, que não é pequena. Se você tomar por base os últimos acontecimentos, em praticamente todos a OAB teve uma participação ativa e decisiva nas causas de grande relevância para a sociedade. Então, a OAB vem trabalhando nesse sentido, já no observatório e com a criação da Comissão de Controle e Transparência dos Gastos Públicos. Doutor Andrei, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e abre espaço para as suas considerações finais. Evelt, é sempre um prazer estar aqui. Eu agradeço novamente o convite e gostaria de dizer para o telespectador que nos assiste que passemos a nos preocupar mais com o que é nosso. O Estado, os bens públicos, eles realmente são nossos, é da sociedade
e nós temos que nos conscientizarmos e cada vez mais lutarmos para que seja bem utilizado o recurso público. Então, passemos a fiscalizar. O Tribunal de Contas dos Municípios, ele tem um portal da transparência que é espetacular, coloca todos os dados de licitações de todos os municípios do estado e passemos a fiscalizar efetivamente, exercer o nosso controle social e denunciar o que verifiquemos que esteja errado. Tá bom? Ivelise Maia. O prédio da subseção da Ibiapaba começará a ser construído em março. A previsão foi dada pelo presidente da OAB Ceará, Valdetário Monteiro, durante o ato simbólico de entrega da escritura do terreno, realizado nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro, em Tianguá. O terreno foi doado pela prefeitura do município. O ato da escritura do terreno foi assinado pelo prefeito do município de Tianguá, Jean Azevedo. O terreno de 1.943 metros quadrados é localizado em frente a uma praça e tem como vizinhos os terrenos destinados à construção das sedes do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado. Nós entendemos que devemos doar, não teve burocracia, foi doado, foi aceito o pedido, por entender que é mais um equipamento que vai chegar no nosso município, mais uma organização. Apesar de regional do Ibiapaba, mas estar lá no nosso município seria melhor, porque o serviço do OAB é conhecido no Brasil todo e no Ceará e aqui também na Ibiapaba, através dos advogados, do seu presidente, é mais um instrumento que vai nos fortalecer, mais um equipamento no nosso município, vai fortalecer pensamentos futuros nossos, que nós pensamos em trazer a Universidade Federal do Ceará aqui para o nosso município, que é esse segmento. E, entre outros equipamentos, depende de ter uma estrutura. O município vai se estruturando e aí vai ficando mais fácil conseguir outras coisas importantes para o nosso município, para a nossa região. Em Tianguá, recebemos hoje a escritura do terreno, onde vamos construir a nossa sede aqui da subseccional Ibiapaba. Uma forma inconteste de demonstrar a prerrogativa que tem tido essa gestão em valorizar o advogado do interior. Para nós é motivo de muita satisfação poder receber da Prefeitura de Tianguá um terreno onde nós edificaremos a sede da subseccional da Serra da Ibiapaba. É uma luta que começou em 2010 com a criação da subseccional e hoje se reverte em amparo à advocacia em toda a região. Inauguramos várias salas de apoio, mas é importante ter uma estrutura com auditório, com sala de aula, uma infraestrutura que vai permitir que os cursos telepresenciais eles venham com mais quantidade, mais qualidade, para que os advogados da região possam deslocar até a sede da subseccional e ter lá toda a infraestrutura de trabalho. E vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, nós, durante essa semana, inauguramos mais 4 salas de apoio na Serra da Ibiapaba. Equipamentos que serão importantes para o exercício profissional do advogado. Além disso, recebemos em Tianguá um terreno esse que será a sede da subseccional da Serra, que permitirá aos colegas terem também cursos na FESAC transmitidos ao vivo de todo o Brasil. É a capacitação aliada à qualificação da atividade profissional, permitindo cada vez mais que os advogados possam, em todo lugar, em todo o estado, contar com a estrutura da ordem. O OAB Ceará promove terceira edição da Corrida do Advogado. O programa OAB na TV volta já. A Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, promove no próximo dia 23 de fevereiro a terceira edição da Corrida do Advogado. A largada da prova está prevista para as 6h30 da manhã no aterro da Praia de Iracema, próximo ao Boteco Praia, na Avenida Beira Mar. Muitos advogados já são atletas e participam de competições nacionais e internacionais. A comissão pretende incluir a corrida no calendário anual da instituição, junto com outros eventos esportivos, como a Copa OAB de Futebol Society, que ocorre no primeiro semestre do ano corrido, e o Campeonato Nacional de Futebol e Vôlei de Praia, que ocorre no segundo semestre. A corrida de rua da OAB vai acontecer no próximo dia 23 de fevereiro, e a largada será dada aqui no aterro da Praia de Iracema. A corrida será disputada na distância de 2,5 km, 5 km e 10 km, e a prova terá duração máxima de 2 horas.
A aprovação no exame de ordem é um dos requisitos regulamentados em provimento do Conselho Federal da OAB para inscrição como advogado. Por meio do exame de ordem, a OAB exige a qualificação mínima ao exercício de uma profissão que defende a liberdade e os direitos dos cidadãos. E para falar sobre as recentes mudanças e a importância do exame, nós conversamos agora com o presidente da Comissão de Exame da Ordem da OAB Ceará, Dr. Juraci Mourão, e com o vice-presidente, Dr. Guilherme Eliano. Dr. Juraci, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Satisfação muito grande, Evelio. Inicialmente, eu gostaria que o senhor ressaltasse aqui a importância do exame de ordem. O exame de ordem, ele hoje é o segundo maior exame nacional. Em termos de magnitude, ele só perde atualmente para o Enem. E isso tem sido útil, inclusive, para instrumento de avaliação interna das instituições de ensino superior. De fato, eu participo da atividade docente há 13 anos e sempre foi uma dificuldade da gente ter uma mensuração das decisões que se tomavam internamente na instituição. O exame de ordem é um excelente critério, porque é objetivo, pega uma gama muito grande de matérias e de maneira uniforme. Até bem pouco tempo, cada seccional fazia o seu exame, muitos contratavam entidades distintas, e isso não permitia uma avaliação nacional, objetiva e precisa, que hoje, atualmente, é permitido com esse atual quadro. Doutor Guilherme, qual a sua percepção sobre o exame de ordem? Eu acredito que o exame de ordem, ele realmente tem cada vez mais aumentado a magnitude e a vascularização perante todas as academias que está tendo. Então, você amplia o debate, dizem que para colocar exames em as demais categorias, né? Já vamos colocar exame também no médico e assim por diante. Então, ela está sendo uma auferição, eles estão tentando que seja uma medida mínima que o profissional tem que ter. Então, tem gerado, sim, um grande impacto na sociedade e é um motivo de vitória. Toda vida que a gente vai numa entrega de carteira, que a gente vai também, a gente vê a turma colocando que passou pelas redes sociais, é uma alegria imensa que a gente tem, é um sucesso que o aluno adquire mesmo. Doutor Juraci, na sua opinião, o exame de ordem é a melhor forma de filtrar advogados para o mercado de trabalho? O mercado ele seria capaz de fazer esse filtro dos bons e maus profissionais, só que isso demandaria um tempo muito grande. A seleção feita pelo mercado, ela é uma seleção por decantação, é uma seleção lenta, que traria certamente prejuízo para os constituintes desses maus profissionais. Então, ela é um bom critério de seleção. Não é perfeito, como o doutor Guilherme até colocou, exame após exame, vem se verificando coisas a serem melhoradas e certamente continuará nessa crescente, mas é um bom critério. Até que está demonstrando e está forçando algumas instituições com baixos índices a aperfeiçoarem suas atividades. Então, é um bom critério, como todo exame não é um critério perfeito, acabado e absoluto, mas é um excelente critério que evita que a seleção do mercado, lenta e gradual, ocasione prejuízo à população. Doutor Guilherme, o que se tem percebido nos últimos anos é um índice de reprovação elevadíssimo nos últimos exames de ordem. Na sua opinião, o que é que está ocorrendo? Falta vontade e disposição por parte do aluno de estudar ou o ensino jurídico no Brasil, no país, caiu? Muito pelo contrário, em ambas as respostas. Primeiro, os alunos estão cada vez mais preparados. Os alunos estão cada vez melhores, né? E as instituições também estão cada vez melhores em suas atuações e seus ensinamentos. É o que o doutor Juraci está dizendo. Você vai melhorando a qualidade de ensino e a cobrança também vai aumentando. O índice de reprovação, automaticamente, ele cai. Não é reserva de mercado, é porque temos mais de quase 900 mil advogados no Brasil todo. E a prova vai mais ou menos 120 mil pessoas fazem a prova. Por isso que quanto mais gente fazendo, né, maior a probabilidade de reprovação. E não que o aluno esteja pior. Tem vários alunos que falam assim, olha, se você fizesse a prova, não passaria. Eu não sei, mas provavelmente teria que estudar bastante do jeito que eles estudam para poder passar. Existem aferições do Conselho Federal dizendo que o índice de reprovação mesmo, ou seja, de pessoas novas que fazem o exame e de pessoas que ficam reincidindo no exame, é em torno de 30% a 40%. Então, quando se fala que está um índice alto de reprovação, na verdade, o que é que acontece? Tem pessoas que reprovam há muito tempo e tem pessoas que são aprovadas logo de cara. Então,
isso também não é uma radiografia precisa, estática, é um indicativo. Por exemplo, o Conselho Federal identificou que muitas aprovações são dos estudantes do último ano do curso, que é os que estão habilitados a fazer o exame. Quando a pessoa se forma, normalmente o maior índice de aprovação são os que são formados há pouco tempo. Por sua vez, quanto mais tempo de formatura, maior o índice de reprovação nessa faixa. Ou seja, são indicativos, são trabalhos que podem ser feitos. Recentemente, o Conselho Federal divulgou uma análise pormenorizada por matéria da primeira fase do 11º exame. Indicou, instituição por instituição, estado por estado, como é que é o desempenho desses grupos de candidatos que fazem. E nós tivemos a felicidade que aqui no Ceará nós tivemos uma aprovação, a maior no índice de aprovação na primeira fase, inclusive superando o índice nacional, na primeira fase do 11º exame. Doutor Juraci, nós temos um grande número de cursos de Direito e faculdades de Direito Brasil afora. O senhor acha que o Ministério da Educação, o governo federal, deveria ter mais critérios na concessão dessas? Certamente. O direito, diferentemente de outros cursos, como por exemplo medicina, para abrir um curso de medicina, o investimento na estrutura é maior, em laboratórios, em uma estrutura bem mais complexa. E o investimento no aluno também é maior, o curso integral. Então, o direito, por ter algumas facilidades materiais e por ser bastante procurado, realmente houve uma demanda muito grande do MEC. E, de fato, o MEC aprovou curso demais. Eu não tenho como confirmar, mas dizem que no Brasil tem mais cursos de direito do que o restante do mundo todo. Não tenho como aferir isso, mas já indica que há uma certa extrapolação. Tanto que o MEC planeja utilizar, está em cogitação no MEC, utilizar o índice de aprovação no exame de ordem como um critério para revalidar a autorização de funcionamento de um curso de direito. Doutor Guilherme, como o doutor Juraci Mourão muito bem aqui ressaltou, os cursos de Direito do Ceará tiveram o melhor desempenho proporcional entre as 27 unidades da Federação no 11º exame de ordem unificado, com 26,7% de aprovação, seguido do estado do Piauí, com 26,04%, e pelo Distrito Federal, com 24,41%. A que se deve esse resultado aqui no nosso estado? Primeiro, existe cultural, né? Todos nós sabemos que, culturalmente, o estado do Ceará, os alunos estudam bastante, são bem preparados. Notamos isso pelo início da vida educacional dos alunos. Você vê alunos fazendo Olimpíadas de Matemática, o Ceará sai em destaque. Os vestibulares mais difíceis do Brasil, o Ceará sai em destaque. Né? Eu acredito que nós temos aqui uma cultura de estudos muito forte aqui no Ceará. Né? No Nordeste como um todo, você vê também que o Piauí geralmente tem muitos alunos também em destaque. E aí vamos elevando para as faculdades, né? Excelentes médicos, excelentes contadores, excelentes arquitetos, excelentes engenheiros e excelentes advogados. Você vê muitos concursos públicos altamente disputados também. O nível de aprovação dos alunos cearenses são muito fortes, muito maiores. E aí vai também para o exame da ordem, né? Que aí você vê que nas maioria das faculdades que disputam o exame de ordem aqui no estado do Ceará, todas elas tiveram aprovação de aluno. E todas elas com uma porcentagem alta. As que tiveram uma porcentagem baixa é porque mandaram muitos alunos, né? E tiveram muitas aprovações. Tem só que analisar o quadro, né? Esse é um fator importante, porque às vezes uma instituição menor, que manda uma menor quantidade de alunos, às vezes tem uma sensibilidade maior numa aprovação ou não. Uma faculdade que manda 20 alunos e tem 2 aprovados é diferente de uma que manda 1.000 alunos e tem 200 aprovados. Isso estatisticamente também tem consideração. Repito, o exame de ordem ele é um elemento bom de mensuração, não é o único, e que os seus próprios índices merecem uma exploração detida. E cada vez mais o Conselho Federal tem munido as seccionais, tem munido e disponibilizado a seccional de dados para que seja feita essa radiografia. Doutor Juraci, para que fique bem claro para os nossos telespectadores, a partir de qual semestre pode o estudante de Direito se inscrever no exame de ordem e, caso aprovado, ter a validação da mesma junto à OAB? Desde o provimento 144, a intenção era que apenas os estudantes do último ano pudessem se inscrever.
No provimento 144 falava o último ano ou 9º e 10º semestre, o que causava uma certa dúvida em cursos que tinham até mais semestres para o aluno percorrer. E isso foi definitivamente retirado, solucionado pelo provimento de 2013, 156, que fala que só pode fazer o exame de ordem os estudantes do último ano ou os 2 últimos semestres. Ele se inscreve, se declara estudante ou profissional bacharelado já na inscrição e, se obtiver, vai ter que comprovar com documentação expedida pela faculdade essa condição de estar no último ano. Inclusive, o edital ele é bem detalhado nesse tocante. Então, hoje em dia, não se tem mais qualquer tipo de dúvida quanto a essa exigência. Temos que lembrar também, doutor Juraci, que isso é uma coisa histórica que ocorreu. Né? A época que nós entramos na ordem, era necessário que você entrar com um mandado de segurança para conseguir realizar a prova antes de se formar. Né? Você tinha que dizer que, olha, eu vou ser solto no mercado como bacharel, sem ser advogado, sem ser estagiário, e eu preciso de trabalhar. Aí você entraria com mandado de segurança, podia ser que dava certo, podia ser que não. Então, com essa sensibilidade, foi se colocado o último ano. Por isso temos que auferir realmente seja o último ano, porque senão vai começar o 8º semestre, o 7º semestre, 6º semestre. E a turma vai acabar fazendo 1º semestre, prova da OAB, 2º semestre, prova da OAB. É um treino, e não é um treino. Né? A prova da OAB não é um treino. Você não tem que ficar treinando. Então, é uma coisa histórica conquistada pelos alunos, mas você tem que ter a sensibilidade de realmente se utilizar dela no último ano que você estiver exercendo. Então, para que não haja nenhum tipo de problemática futura. Doutor Juraci, existe a possibilidade de aproveitamento da primeira fase, ou seja, aqueles que fizeram o exame passaram na primeira fase, mas foram reprovados na segunda fase, eles podem voltar a fazer o exame a partir da segunda fase? Sim, essa foi mais uma das novidades do último provimento de 2013, inclusive uma discussão encampada pelo presidente Valdetário Monteiro, que é o secretário da Comissão Nacional de Exame de Ordem, que a partir do 13º exame, que será o próximo, aqueles que passaram na primeira fase desse 12º exame, mas forem reprovados na segunda fase, que acontecerá em 9 de fevereiro próximo, poderem aproveitar e se inscrever diretamente apenas na segunda fase do 13º exame. Muitas pessoas estão perguntando como é que isso vai acontecer. Mas será no edital do 13º exame que vai ser explicado em que condições isso vai ser feito, como é que ele se inscreve, se vai ser no mesmo período, se vai ser no outro. E isso vai ser disciplinado exaustivamente no edital do 13º exame, que é um ponto importante. Os candidatos, exame após exame, até mesmo quando se vai aplicar, quando se vai examinar o material que pode ser utilizado na segunda fase, os horários, tudo, que estão claros no edital, muitos candidatos não se apegam ao edital. Sempre fica o apelo de que se tenham atenção às disposições do edital, que é o nosso guia. Doutor Juraci, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista, o tempo realmente voou. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e abre espaço para as suas considerações finais. Bom, agradeço o convite, poder expor aqui para todos o trabalho da comissão e a relevância do exame de ordem. Tanto eu quanto o doutor Guilherme e os demais membros da comissão estamos à disposição para tirar eventuais dúvidas. Doutor Guilherme, obrigado por sua participação, suas considerações finais. Obrigado, só queria alertar os queridos examinantes que, ao fazer a prova, observe o edital do jeito que o doutor Juraci falou, observe o horário de verão se houver, observe a escola em que você vai fazer, que ocorre no dia a dia que a gente está lá no exame, que a turma é de um colégio, vai para o outro e acaba perdendo as provas. Então, eu sei que é um período de um nervo à flor da pele, mas você tem que se atentar pelo menos aos detalhes principiológicos. Ivelise Maia. A OAB Ceará, por meio da Comissão de Direitos Humanos, convenceu o governo do estado a manter aberto o restaurante popular Mesa do Povo de Parangaba, depois que interveio junto à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social pela continuação do serviço. Quase 1 tonelada de alimento, 272 litros de suco e 650 unidades de doce.
Essa é a quantidade média de refeição fornecida diariamente no restaurante popular Mesa do Povo, no bairro de Parangaba. O restaurante popular já funciona há 10 anos e alimenta em média 1.500 pessoas diariamente. A notícia de que esse restaurante iria fechar assustou os frequentadores que se mobilizaram contra essa ação. Nós mobilizamos a comunidade, a sociedade geral, a OAB, igreja, a própria comunidade, o Ministério Público, todos unindo todas as forças. O restaurante fornece alimentos para moradores de rua, desempregados, idosos e crianças, pessoas que têm grande necessidade de utilizar o serviço, que além de ter um baixo custo, oferece comida de qualidade. O restaurante popular que é mantido pelo governo do estado, ele irá repassar realmente para a prefeitura, só que a gente vai haver um processo todo de aprendizado da prefeitura conosco, e a gente vai ter essa transição sem necessitar fechar o restaurante. A Comissão de Direitos Humanos da OAB interviu junto à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social pela continuação do serviço. O diálogo decisivo ocorreu na sexta-feira, dia 31 de janeiro. Que é uma garantia constitucional da alimentação, né? Para que essas pessoas que são pobres, carentes, deficientes físicos, aposentados, pessoas até de moradores de rua que vêm para cá, uma vez por dia tem uma alimentação digna por R$1, patrocinado pelo governo do estado. Então isso eu acho que é um ganho importante, a manutenção do restaurante também para essas pessoas, que são 1.700 pratos diariamente aqui, de segunda a sexta-feira. Eu acho que nós conseguimos, através da Ordem dos Advogados, dar um grande contributo para essas pessoas e dizer para o poder público como é importante valorizar a dignidade das pessoas. E nós, da Comissão de Direitos Humanos, nos sentimos muito úteis em poder ter dado a colaboração de estar aqui discutindo e, ao final, resolvemos com a manutenção aqui do restaurante. O programa OAB na TV Mundo Jurídico traz para você as oportunidades de cursos oferecidos pela FESAC. Confira. Curso prático sobre direito imobiliário, dias 11, 13 e 18 de fevereiro. Horário das 19 às 22 na FESAC, na Avenida Pontes Vieira, 2666, no Dionísio Torres. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós brasileiros percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje, pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações, é só ligar para 3464-3991. E em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas. E as imagens que marcaram a semana no quadro OAB em Foto. A Polícia Civil desvendou o assassinato do advogado Emídio Viana. 3 homens estão presos por decisão da Justiça por suspeita de terem participado no caso. Acompanhe a coletiva sobre o assunto. O padrasto e o enteado foram indiciados pela polícia como os autores do assassinato do advogado e ex-conselheiro do Tribunal de Ética da OAB Ceará, Emídio César Viana de Carvalho. O advogado foi morto durante uma briga de trânsito na madrugada do dia 1º de janeiro. Segundo a polícia, Antônio Ferreira Filho, de 42 anos, dirigia o carro Ford Fiesta, tendo como passageiros seu enteado, Francisco Marcelo Araújo Moraes, de 28 anos, e outras 3 pessoas. De acordo com a versão apresentada pelo padrasto e repetida pelo enteado, Antônio e Emídio desceram do carro e passaram a brigar. Antônio feriu Emídio 2 vezes, com uma espécie de canivete. O advogado morreu no local. Nenhuma arma foi encontrada com ele. Marcelo, que desceu do carro e foi em auxílio do padrasto, negou ter ferido Emídio. Mas os 2 foram indiciados por homicídio qualificado. Bem, não vemos nesse momento a necessidade de se fazer
uma reprodução simulada dos fatos, tá certo? Ou seja, essa reconstituição. Mas a polícia dará continuidade às investigações para esclarecer alguns pontos. Não temos nenhuma dúvida da participação efetiva no crime dessas duas pessoas, o senhor Antônio e o senhor Marcelo. Ambos foram indiciados, não é, por homicídio qualificado. Até porque há uma demonstração que o motivo foi fútil. A ex-esposa de Emídio Viana acompanhou o filho do advogado, Lucas, durante a entrevista. Os acusados podem pegar até 30 anos de prisão. Eu estou satisfeita, muito satisfeita, porque, assim, diante de tantos crimes que estão aí, que não se encontram culpado, né, e realmente apareceu até pelo empenho, né, da OAB e de toda a sociedade. Os próprios amigos do Emídio no fórum, eles questionavam, que as pessoas paravam eles e diziam, e aí, rapaz, e aí, como é? A gente na rua também, as pessoas, os amigos, a vizinhança, sempre aquela história. E aí, já encontraram? E ontem à noite eu fui dormir tranquila, após a missa de um mês, onde o Antônio Viana nos relatou que recebeu uma ligação do Dr. Dantas e do Dr. Valdetário, informando sobre o paradeiro das pessoas que já se encontravam presas. Então, assim, nós estamos felizes e tristes ao mesmo tempo, que agora que vai começar a nossa batalha, a nossa busca, né, nessa sociedade tão difícil de se viver. Da mesma forma que acompanhamos aqui na polícia desde o início, com uma comissão especial de colegas advogados, a diretoria da ordem, nós faremos igual acompanhamento também no Poder Judiciário. É preciso que haja punição e é importante também esclarecer a população que em momentos de incidentes no trânsito, de pequenos sinistros, ter o cuidado e o zelo de não descer do automóvel durante a noite. O risco é esse, é que um simples incidente se transforme numa grande tragédia. Há várias formas de agregar valor a um escritório de advocacia. A qualificação de seu corpo advocatício, o perfil de clientes que atende, o volume de processos, as suas instalações, enfim, diversos critérios objetivos e subjetivos de valorização. E você já parou para pensar que cada vez mais a tecnologia vem se tornando um ativo de extrema relevância para os escritórios de advocacia? Através dela, uma inumerada quantidade de situações pode ser melhorada, trazendo ao escritório dividendos em áreas nunca antes imaginadas. Aspectos importantes da relação entre o escritório e seus clientes, parceiros, mercado e até concorrentes podem ser qualificados através de ferramentas tecnológicas. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, a CAASSE, perceberam a importância deste diferencial para os seus inscritos e, através do PROMAD, Programa Nacional de Modernização da Advocacia, vem oferecendo alternativas fundamentais ao incremento tecnológico da advocacia. Software jurídico e site na internet são os pilares dessa valorização, colocando os advogados e advogadas em posição de destaque junto à sociedade. Acesse www.promad.adv.br, cadastre-se gratuitamente e teste sem compromisso mais este benefício oferecido por 6 meses a todos os inscritos e até 2 anos aos recém-formados. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inscrições até 26 de fevereiro. Tribunal de Justiça de São Paulo, inscrições até 7 de março. Tribunal de Contas do Distrito Federal, inscrições de 17 de fevereiro a 18 de março. E as imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também um programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45
e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Até lá.